Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os destaques desta edição. Irão anuncia a retirada parcial do acordo nuclear. Tensões com os Estados Unidos aumentam. O governo iraniano procura apoio num aliado antigo, a Rússia. A notícia foi recebida pelos Estados Unidos e pela Europa com precaução. Mike Pompeo e o chefe da diplomacia britânica dizem estar atentos aos próximos passos. Brexit volta ao Parlamento Britânico. Peter Hook, um dos fundadores da banda Joy Division e New Order, partilha em entrevista à Euronews a opinião sobre o momento que o país atravessa. Na Venezuela, Juan Guaidó conta com mais apoio. O Grupo Internacional de Contacto vai a Caracas falar com o presidente da Assembleia Nacional. E para ver no fim deste jornal, um filme dinamarquês que dá espaço a atores com necessidades especiais. O presidente do Irão anunciou uma retirada parcial do acordo nuclear de 2015. O governo iraniano prometeu enriquecer quantidades de urânio acima dos limites estabelecidos no acordo. A notícia aumenta a tensão entre os Estados Unidos e o país do Médio Oriente, que se virou para um aliado histórico, a Rússia. Um ano depois de Donald Trump ter retirado os Estados Unidos do acordo nuclear, assinado em 2015, e numa altura em que a Marinha norte-americana faz exercício e os militares no Golfo Pérsico, o governo de Hassan Rouhani subiu um nível na tensão e promete voltar a enriquecer urânio para lá dos limites estabelecidos pelo acordo se os outros países não protegerem o petróleo e a banca do Irão das sanções norte-americanas. Se decidirem usar as nossas ações como pretexto para devolver o dossiê do Irão ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, vão deparar-se com uma forte reação. Na minha carta a 5 países já expliquei que reação é essa. O Irão pode agora voltar a sofrer sanções que tinham sido aligeiradas ou retiradas depois da entrada em vigor do acordo. O acordo sobre a energia nuclear mantém-se em vigor. Esse acordo diz-nos, nos artigos 26 e 36, que se a outra parte o violar, nós também podemos reduzir os nossos compromissos. O que foi agora anunciado foi uma redução, não uma retirada. Com a tensão a agravar-se, o Irão voltou-se para o aliado histórico, a Rússia. No encontro com o homólogo iraniano em Moscovo, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, culpa os Estados Unidos e pede à União Europeia que respeite os compromissos. Pedimos aos signatários europeus do acordo que tirem conclusões desta situação e comecem a cumprir as obrigações na íntegra. Tal como já fizemos várias vezes, pedimos a estes países que se concentrem no cumprimento de tudo aquilo que está estipulado no acordo e foi aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Irão continua a insistir que o programa nuclear é exclusivamente civil. A Europa e a China estão agora pressionadas pelos Estados Unidos a parar os negócios com Teherão, nomeadamente nos setores da banca e do petróleo, sob pena de virem também a sofrer sanções. As reações a esta decisão não tardaram a surgir. Do lado dos Estados Unidos, Mike Pompeo diz estar atento. Já Jeremy Hunt, chefe da diplomacia britânica, diz que se o Irão não cumprir o acordo, o Reino Unido repõe as sanções. O anúncio do Irão de que iria aumentar o enriquecimento do urânio e desafiar o acordo de 2015 coincidiu com a visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo ao Reino Unido. Pompeo esteve com a primeira-ministra Theresa May e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt. Vi o relatório e a carta que o governo do Irão mandou. Penso que essa carta é intencionalmente ambígua. Vamos esperar para ver. Fizeram várias declarações e ameaçam agir para provocar reações no mundo. A União Europeia quer manter o acordo com o Irão. Jeremy Hunt respondeu à pergunta sobre de que lado estava. As sanções foram levantadas em troca de restrições ao programa nuclear iraniano. Se o Irão deixar de respeitar os compromissos nucleares, tem de haver consequências. O governo alemão insiste na necessidade de se manter o acordo.
A nossa posição permanece a mesma. Queremos preservar o acordo, em particular, impedir o Irão de obter armas nucleares. Heiko Maas diz que a Alemanha está em contacto com todas as partes que se mantêm no acordo, do qual os Estados Unidos saíram de forma unilateral há um ano. A vitória do Liverpool sobre o Barcelona na Liga dos Campeões saltou do desporto para a política britânica. Theresa May e Jeremy Corbyn debateram o Brexit na Câmara dos Comuns com comparações ao jogo da noite passada. A reviravolta que acabou com a vitória do Liverpool sobre o Barcelona na Liga dos Campeões inspirou e acendeu o debate na Câmara dos Comuns, com ataques espirituosos do líder dos trabalhistas e defesas por parte da primeira-ministra britânica. Fair play QB, mas com remates certeiros. Falando do incrível desempenho do Liverpool na noite passada, talvez a primeira-ministra pudesse tirar algumas lições com Jürgen Klopp sobre como tirar um bom resultado na negociação com a Europa. Eu acho, quando olhamos para a vitória do Liverpool sobre o Barcelona na noite passada, que ela mostra que quando todos dizem que tudo está acabado, que fomos batidos pela oposição europeísta e que é hora de admitir a derrota, afinal ainda podemos garantir o sucesso se nos mantivermos juntos. May e Corbyn tentam há muito consertar posições, mas mesmo que cheguem a acordo, a divisão no seio das formações de ambos pronuncia um novo não no Parlamento. Ainda assim, um segundo referendo parece não ser opção. Em relação à questão sobre um segundo referendo, o meu ponto de vista permanece absolutamente inalterado. Não vou mudar a minha resposta, que é que devemos fazer o que foi decidido no primeiro referendo. Mas com ou sem novo referendo, a liderança de Theresa May continua a ser posta em causa, mesmo no seio do Partido Conservador. Há quem peça sangue novo em cena. Não estará na hora de se afastar e deixar alguém novo liderar o nosso partido, o nosso país e as negociações? Na verdade, não sou eu que estou aqui em causa. Se fosse uma questão sobre mim e o meu voto, já teríamos deixado a União Europeia. Theresa May mantém-se de pedra e cal na liderança do Executivo britânico e do Partido Conservador e garante que ainda pode virar o jogo. Isto apesar do cartão vermelho apresentado pelos britânicos nas eleições locais, do qual também não escapou o adversário trabalhista. E em relação ao Brexit, Peter Hook, um dos fundadores das bandas britânicas Joy Division e New Order, entrevistado pelo jornalista da Euronews Francisco Marques, falou sobre a situação atual do Reino Unido, país onde nasceu. O músico diz-se envergonhado com aquilo que está a acontecer. O baixista fundador dos Joy Division e dos New Order assume-se envergonhado pelo comportamento dos políticos ingleses nos últimos anos. Durante uma entrevista de carreira à Euronews, Peter Hook abordou o processo do Brexit, reafirma-se contra a saída do Reino Unido da União Europeia e alega que os compatriotas foram iludidos no referendo. Passei toda a minha vida a tentar entrar na União Europeia. Agora estou a ser retirado contra a minha vontade. É uma tragédia completa. Uma coisa que este processo fez em Inglaterra, por outro lado, é que expôs os nossos políticos como os idiotas que são. Mesmo contra a saída do Reino Unido da União Europeia, o músico de 63 anos entende que o resultado do referendo deve ser respeitado. É como jogar à moeda, não é? Vamos lá, cara ou coroa, ou perdi. Vamos jogar outra vez. Perdi. Outra vez. Não podemos andar sempre nisto. Peter Hook lamenta a falta de liderança para tirar o Reino Unido da incerteza. Embora não tenha ninguém em vista, é preciso assumir de uma vez um caminho, sublinhou. É preciso alguém com força para assumir um papel de liderança. Precisamos de alguém forte para tomar a decisão, agir e manter-se firme nessa decisão. O que me parece estar a acontecer, e admito que não conheço muito sobre o tema, é que existe muita indecisão, de uma forma muito modelada e sem um foco. Os últimos desenvolvimentos no governo de Theresa May vieram também reforçar o embaraço de Peter Hook. Vejo com horror o que se está a passar. Sempre que ligo as notícias, vejo coisas como a do Gavin Williams e a discussão que foi gerada pelos segredos que foram revelados. É terrível.
É embaraçoso, sinto-me envergonhado pela Inglaterra. Mas nem tudo tem sido mau em termos políticos, em particular depois das últimas eleições gerais em Inglaterra, defende Peter Hook. O problema em Inglaterra era a abstenção, sobretudo nos jovens nas urnas. Eles apenas usaram o voto quando tiveram de reagir aos conservadores. E fizeram-no bem. Arrasaram com a maioria conservadora porque estavam zangados por causa do Brexit. Mas isto não tornou as coisas mais fáceis, mas pelo menos trouxe os jovens para o debate. Os jovens perceberam que tinham uma voz, um voto e que podem mudar as coisas, se o desejarem. Peter Hook e os The Light têm diversos concertos marcados nos próximos meses pela Europa. No outono vão andar pelos Estados Unidos. O baixista passou pela Euronews para uma entrevista exclusiva sobre a música dos Joy Division, para ver em breve nas nossas plataformas. A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, defendeu que o Grupo Internacional de Contacto para a Venezuela deve estar preparado para um maior compromisso com os atores no país. A comunidade internacional dá mais um sinal de apoio a Juan Guaidó como interlocutor legítimo para a Venezuela. O Grupo Internacional de Contacto, que reúne países da América Latina e da União Europeia, como Portugal e Espanha, esteve reunido na Costa Rica e decidiu enviar uma missão à capital da Venezuela. O Grupo de Contacto Internacional está pronto para uma missão política em Caracas, com vista a apresentar e discutir saídas para uma solução democrática e pacífica para esta crise. A chefe da diplomacia europeia apela à normalização das instituições na Venezuela. A prioridade agora é evitar a escalada de uma situação que já é extremamente tensa. Para isso é fundamental restabelecer a democracia, a justiça e a separação de poderes. A Assembleia Nacional, controlada pela oposição a Maduro e presidida por Juan Guaidó, foi considerada o centro da vida política na Venezuela. O grupo condena por isso os processos judiciais que suspenderam os mandatos a alguns deputados por delito de opinião. O bebé real já tem nome, chama-se Archie e apareceu em público pela primeira vez esta tarde. Archie Harrison Mountbatten Windsor, o mais novo neto da Rainha Isabel II, já foi conhecer a avó. O príncipe Harry e Meghan Markle escolheram o palácio onde casaram para apresentar o filho ao mundo. Archie ainda não tem título, mas não lhe falta atenção. Nasceu na segunda-feira e posou agora para as primeiras fotos nos braços de Harry. Os pais do mais novo bebé real britânico não escondem a alegria.